Bom, estou novamente aqui de volta ao Nocaute e hoje eu vou falar um pouco sobre um tema que foi muito recorrente, apareceu com força nessas eleições, principalmente após o resultado, que é o tema da guerra híbrida. Mas eu quero juntar esse tema com a comunicação do futuro governo que vai se instalar aí no 1º de janeiro, né? Então, o livro Guerra Híbrida, de um russo, né, o Andrew Korybokko, ele é um livro que traz a discussão sobre o uso das redes como uma ação de desestabilização, uma ação de quase que militar, mas sem a utilização principal de armamentos, mas uma combinação de ações, principalmente com vistas a derrotar governos adversários dos Estados Unidos. Ocorre que esse termo ele pode ser novo, mas essa técnica ela é já bastante antiga e ela já vem sendo estudada, principalmente a partir da expansão das redes digitais. Vocês estão vendo aí um livro que é dos anos 90, que foi editado, foi lançado por uma organização ligado ao Departamento de Estado norte-americano, é um think tank, né, é a RAND Corporation. Ela lançou, promoveu esse livro aí, que é o In Athena's Camp, do Arquila e Rondfeld, que são dois pesquisadores e estrategistas de ações do Departamento de Estado americano. E, na verdade, nesse livro já, eu queria chamar a atenção, ele traz um conceito bastante, vamos dizer, interessante, que é o de cyber war e de net war, né? E o conceito de net war, ele ele refere-se a conflitos que estão relacionados com a informação e que extrapolam exatamente a ação militar. Ele visa criar uma série de movimentos de opinião pública junto com ações de sabotagem, e ele busca trabalhar na população-alvo para alterar o que ela sabe e o que ela pensa que sabe sobre si mesma e sobre o mundo. Isso tá na página 28 desse livro que vocês estão vendo aí, em Athena's Camp. E aí ele vai detalhar uma série de operações muito interessantes que foram realizadas pelos Estados Unidos já no início da expansão das redes digitais, onde eles tiveram que enfrentar, por exemplo, o movimento zapatista, que foi um dos primeiros movimentos a se articular com os hackers em função da defesa das comunidades tradicionais no sul do México. Foi um dos primeiros movimentos que utilizou a internet de forma politicamente relevante e que tinha uma figura mítica que era o subcomandante Marcos. Esse movimento ele preocupou muito o Departamento de Estado americano e, portanto, eles chamaram especialistas para bolar, para entender como que seria a guerra no contexto das redes digitais. Um dos, vamos dizer, principais pensadores disso também é essa figura que vocês estão vendo aí, um pesquisador de renome internacional, um liberal, neoliberal, o Joseph Nye Jr., ele, junto com outro pesquisador, lançou a ideia de soft power e hard power há muito tempo atrás, né, junto com o Keohane, né? Ele depois
caminha para a ideia de smart power, né, que seria o soft power, é o poder que os Estados Unidos constrói ideológico, cultural no planeta, que é mais ou tão importante quanto o hard power, que seria o poder militar. Mas com a expansão das redes digitais, eles passaram a trabalhar o conceito de smart power, que é a articulação, ora da pressão militar, ora das ações sincronizadas, do trabalho cultural, do trabalho na opinião pública, enfim, seria a inteligência, a esperteza, a ação articulada da força bruta com na verdade, a grande articulação de ideias, principalmente, o convencimento. E nesse livro que você está vendo aí dele, está disponível online, que é o livro Cyber Power, ele mostra que é de 2000 da primeira década desse século XXI, esse livro, e ele trabalha bastante a questão das redes digitais, do poder cibernético, e ele faz isso logo depois de lançar um livro que é o Paradoxo do Poder Americano. Nele, o Joseph Nye, ele diz claramente que é importante convencer as populações a apoiar a cultura americana, o estilo de vida norte-americano, porque isso geraria uma redução de custos da dominação norte-americana no mundo. Isso você vai notar que está escrito claramente, porque isso faz parte da estratégia de dominação norte-americana, né? E essa estratégia, como você pode notar, ela não é chamada de guerra híbrida, mas ela já existe há algum tempo, e ela se faz, sim, pela ação comunicacional, pela ação também cultural em todo o planeta. E com as redes digitais, com a perda de importância dos meios de comunicação de massa em relação às redes digitais, a ação tecnológica, político-tecnológica ou tecnopolítica ganha uma importância muito grande. Vocês estão vendo aí que em 2017, numa convenção famosa de segurança nos Estados Unidos, o presidente da Microsoft, né, ele disse que, claro, preocupado com os vários tipos de ataque que existiam nas redes, inclusive ataques que destroem bancos de dados, mas não só isso, ele dizia que era preciso a Convenção Digital de Genebra, né? Essa convenção digital, ela é bastante importante no argumento dele, porque ele dizia que o que está acontecendo é que a rede passou a ser um terreno de militarização, e aí também está a questão da guerra híbrida, da espionagem, das ações diversas de desinformação em massa, e junto com ataques às infraestruturas, os malwares, os vírus, os Trojan horses, os invasores de máquinas, tudo isso faz parte dessa guerra que está acontecendo e que leva o presidente de uma grande corporação norte-americana a clamar por um pacto onde você não deixaria de militarizar a rede. Isso é um clamor que, na verdade, não se consolidou, né? Eu queria, inclusive, lembrar vocês todos que, lá atrás, a presidenta Dilma Rousseff, ela, na abertura da 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas, ela logo depois das denúncias do Snowden, ela disse uma frase que eu vou ler aqui para vocês, que é a seguinte: as tecnologias de telecomunicação e informação não podem ser o novo campo de batalha entre estados. Esse é o momento de criarmos as condições para evitar que o espaço cibernético seja instrumentalizado como arma de guerra,
por meio de espionagem, sabotagem, dos ataques contra sistemas e infraestruturas de outros países. Bom, ela faz esse clamor, mas, na verdade, esse clamor é uma denúncia importante, mas ela não foi acatada pelas grandes potências, muito menos pelos Estados Unidos, que, a partir disso, gerou uma ação muito mais forte de desinformação, não só de ataques e de vigilância. A desinformação ela foi feita na própria campanha norte-americana, uma onda massiva de desinformação que foi fundamental para eleger o Donald Trump. No caso do Brasil, a principal duto, o principal elemento, eu já falei aqui no Nocaute, né, da campanha eleitoral, foi o WhatsApp. Ele é utilizado por 90% dos brasileiros, esse aplicativo, e como vocês podem ver, ele foi utilizado junto com Big Data. Tem várias empresas nacionais que vendiam cadastros segmentados e microsegmentados. Empresas internacionais também tinham se preparado, não só para vender para o mercado, para o comércio, onde o WhatsApp é importante para atingir o consumidor, mas também é importante para atingir o cidadão, porque lá o cidadão está se relacionando com a família, com um grupo de amigos, está fazendo o trabalho de escola, e foi ali, por exemplo, que a campanha de Jair Bolsonaro, orientado por estrategistas norte-americanos, atuou não só com grupos organizados de maneira legal, atuou também com vários empresários que o apoiavam, comprando disparos massivos nacionais e de empresas nacionais e internacionais, disparos certeiros para microsegmentos do eleitorado, e isso foi feito ao arrepio da lei. A própria Justiça Eleitoral tem ressalvas, ela tem provas contra crimes eleitorais realizados, mas ela achou que não deveria tratar disso, porque a justiça tem um lado. A justiça é principalmente reacionária, retrógrada, e apoia hoje, a principal parte do judiciário apoia esse candidato que venceu as eleições, primeiro com golpe que impede que o presidente, o candidato Lula, que era o mais bem votado, que tinha a maior intenção de votos, que venceria a eleição, ele é preso ilegalmente, preso ilegitimamente, ele é tirado da eleição, o que transforma essa eleição numa fraude básica. Em seguida, ele passa a acentuar o uso do WhatsApp para uma onda de desinformação. Vocês estão vendo aí a imagem do Donald Trump, a imagem dos grupos nazistas que apoiaram Donald Trump, que constituíram, articulados pela direita americana que se chama alt-right, é uma direita que nasce nas redes digitais principalmente, ela articula nerds, ela articula o pessoal que montou, que usava muito uma aplicação, uma plataforma chamada 4chan, e ela tem aí nessa imagem, ela utiliza muito o humor sarcástico, o politicamente incorreto, o ataque homofóbico, racista, que nos Estados Unidos não é crime, né? E aqui no Brasil e na Europa toda eles usam figuras meméticas, principalmente aí o Sapo Pepe virou um líder, um ídolo dessa direita alternativa que ganhou força com a eleição do Trump, mas que existia antes da eleição do Trump e que foi fundamental para a eleição do Trump e que trabalhou o processo de desinformação nos Estados Unidos não de forma tão contundente como no Brasil. Se você pode notar aí, você vê um dos principais veículos dessa direita alternativa norte-americana, que foi dirigido, inclusive, pelo Steve Bannon, que é o Breitbart News. É um blog, virou bombadíssimo, virou muito importante nos Estados Unidos. E, por coincidência aí, nesse print que eu estou mostrando a vocês, quem quiser se interessar mais
pelo pensamento dessa direita alternativa e porque ela não dá valor nenhum à realidade consolidada, aos fatos, ela trabalha com dogmas, ela trabalha com a destruição do debate racional. Você pode ler esse texto aí do guia do pensamento conservador da alt-right, que é muito interessante para você saber com quem que nós estamos lidando, com que tipo de orientação nós iremos lidar, principalmente a partir de agora, né? A direita alt-right, ela é a inspiradora de uma figura muito tosca, que é figuras bastante limitadas, que é dessa direita nacional brasileira, essa extrema-direita neofascista, que é importante você notar. Olha, eles trabalham muito com memes, você está vendo aí de novo a fábrica de memes do sapo Pepe ali. Na outra imagem você está vendo um dos autores daquele paper que eu sugeri que vocês lessem há pouco, e que é o Milo Yiannopoulos. O Milo Yiannopoulos, ele é um homossexual assumido, grego, britânico, judeu, e nessas imagens que você está vendo, ele entrava, né, nas convenções, nas reuniões, de maneira bastante estapafúrdia, que ele é carregado como se as pessoas fossem serviçais dele, e ele é um homossexual que não tem nenhum apreço pelos homossexuais, apesar de assumido, ele ataca a homossexualidade, e ele tem feito ações completamente incoerentes, né? Você pode ver que ele aí nessa nova imagem, ele atuando aparece com arma na mão, tal. Essa ideia da arma, da violência, do dogma, do combate, não pelas ideias, mas da violência pura, ela é muito forte na alt-right também e nessa extrema-direita brasileira. Nessa outra imagem, você vê a trollagem e a incoerência, o sarcasmo, a ironia racial, racista, homofóbica, misógina e contra determinados tipos de características físicas. Ali você está vendo o Yiannopoulos, o Milo Yiannopoulos, segurando uma placa que pede ao presidente para deportar as pessoas gordas, né? Quer dizer, é uma coisa assim que é considerado muito engraçada e faz parte de toda a incoerência que quer destruir o que eles chamam de iluminismo, debate racional, e quer colocar os temas, na verdade, em função de dogmas, né? Em função de mitos. Se você quiser entender um pouco melhor isso, tem um livro muito legal que eu estou colocando também aí para, infelizmente só tem em inglês, que é Kill All Norms, né, que mostra como essa extrema-direita, que é variada, muitas vezes contraditória e em choque entre os próprios grupos, que junta desde o nazismo, a supremacia branca, até o alt-right, que é esse discurso de redes que surge da trollagem, que surge em torno do 4chan. A Angela Nagle, do site Jacobin, ela fez esse livro é bem interessante para você entender e compreender não só a direita americana, mas compreender o seu similar brasileiro. Você vai ver que tem muita proximidade com o MBL, muita proximidade com a estratégia assumida pela campanha do Bolsonaro no Brasil. Essas campanhas são financiadas por vários empresários, aí está um dos principais deles, que pode ter financiado disparos de WhatsApp no Brasil, a compra de cadastros e o tratamento em Big Data para atingir exatamente aquela pessoa no país que poderia se sensibilizar, não com uma mensagem antipetista, mas com o kit gay, com a mentira do kit gay. Não com a mentira do kit gay, pode não mobilizar, mas se você falar que o Haddad vai acabar com as religiões,
que ele defende a pedofilia. Isso foi distribuído para pessoas que se estimulavam a distribuir, a replicar essas desinformações na rede. Isso foi feito com microtarget, e muito provavelmente pessoas como empresários de extrema-direita, como Robert Mercer, que é essa figura que vocês estão vendo, foi acionado nessas eleições e ajudou e interferiu nas eleições brasileiras. Aqui você está vendo um grande estrategista da campanha de Trump e que aparece, uma das minhas das minhas ações aqui no Nocaute foi mostrar o Steve Bannon, que é essa figura aí, líder da alt-right, dessa nova direita conservadora. Ele pode ter um envolvimento nas eleições brasileiras, não só de apoiar com frases, mas de ter ofertado técnicas de Big Data e propriamente banco de dados que eles tinham coletados no país. A campanha, ela acabou, a campanha eleitoral, mas o candidato vitorioso não pode deixar de atuar, de mobilizar a sua base no WhatsApp. O WhatsApp vai ser muito importante para o governo de Jair Bolsonaro. Ele vai continuar utilizando isso e ele vai precisar criar factoides, vai precisar continuar o processo de desinformação com microtargeting no WhatsApp. Por isso, as pessoas precisam saber disso e não deixar que coisas absurdas sejam faladas sem uma resposta. É preciso recompor os parâmetros da realidade. É isso que eu tenho falado e tenho dito, que as pessoas, aquelas que são democráticas, elas precisam estar de volta nos grupos de WhatsApp, elas precisam mostrar os absurdos que estão sendo falados. Aí eu queria mostrar a vocês 3 últimas telas. Essa aí é o blog Metapolítica, que é do futuro chanceler brasileiro, o Ernesto Araújo. Ele vai ser ministro das Relações Exteriores. Se você ler essa, vamos dizer assim, proposição dele, eu vou ler um pouco para vocês, esse blog dele, e você fica sabendo por que eles não dão valor aos fatos e à realidade, a verdade factual. Eles confundem, na verdade, o que é a ideia, a opinião, com a realidade. Então, vamos lá. Na apresentação do seu blog, que tem muito a ver, muito inspirado na alt-right, nessa direita norte-americana, você vê o Ernesto Araújo se apresentar. Ele diz: tenho 28 anos de serviço público e sou também escritor. Quero ajudar o Brasil e o mundo a se libertarem da ideologia globalista. Globalismo e globalização econômica. Globalismo é a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. Essencialmente é um sistema anti-humano e anticristão. A fé em Cristo significa hoje lutar contra o globalismo, cujo objetivo último é romper a conexão entre Deus e o homem, tornado o homem escravo e Deus irrelevante. Projeto metapolítico, diz aí o Ernesto Araújo, né? Essencialmente, né? Significa essencialmente abrir-se para a presença de Deus na política e na história. Quer dizer, numa das postagens dele, história e mito raramente confluem, você vai ver que ele diz que, eu vou ler só um trecho, o mito é a presença do passado, a história é a presença do presente. Aí lá embaixo ele diz: no mito ocorrem os verdadeiros dramas que alimentam o espírito, na história apenas uma sequência dos fatos econômicos, jurídicos e sociais. Repare aqui que ele diz que a sequência de fatos econômicos, jurídicos e sociais é algo irrelevante. O importante é o drama
que nasce do mito, da mitologia, de um passado que nunca existiu, mítico. Ele parece cultuar, parece não, ele cultua não a história, a verdade, ele cultua algo que não existe. Isso é muito grave, né? E aí você tem que ver que é isso que nós vamos enfrentar nesses próximos meses. É uma campanha mítica, uma campanha baseada em realidade, uma campanha baseada no dogma. E para isso é preciso destruir os parâmetros de verdade, de realidade. Principalmente de realidade, porque a verdade, você pode ter vários viés sobre ela, sobre o fato. Mas o fato, ele existiu ou não existiu? Ele teve que tipo de implicações? Tudo isso acontece na realidade. E isso é o que eles vão tentar quebrar. Eles fizeram isso na campanha e vão tentar continuar fazendo isso no governo. Então, se você quer ajudar, a democracia, você precisa entrar nessa onda de reconstituição dos parâmetros de realidade. Quando alguém fala assim, não, a Ku Klux Klan é de esquerda, você vai lá, mostre claramente, com fatos, com documentos, você reconstitua os parâmetros da realidade. Porque a Ku Klux Klan não é de esquerda. Ela não pode ser chamada de esquerda. Ela é efetivamente um grupo da supremacia branca violenta e um grupo violento, quer dizer, de extrema-direita norte-americana. Quando alguém disser que não existe, o nazismo não existiu, é preciso mostrar que ele existiu e ele massacrou frágeis, pessoas deficientes físicas, homossexuais, judeus e tantos outros povos. É preciso mostrar com os fatos. A ditadura militar não existiu. Ele era um governo, uma dita branda. É preciso mostrar com os fatos que a ditadura militar foi cruel, não só matando pessoas que tinham ideias políticas contrárias, mas principalmente matando pobres, fazendo uma concentração de renda absurda, onde você vai encontrar facilmente referências, jornais da época, onde o próprio ministro da economia da ditadura militar dizia: é preciso primeiro concentrar renda, engordar o bolo, para depois distribuí-lo. Essa distribuição nunca foi feita. Quer dizer, é preciso mostrar claramente o que são os fatos e o que são opiniões. E para isso você precisa se organizar. Se você tem amigos, amigas, se você tem coletivos, um dos trabalhos vai ser, sim, atuar na rede contra esse tipo de absurdo que é tratar o dogma, tratar o mito como mais importante do que a história. Então, essa é a mensagem que eu trago a você aqui sobre como vai ser a comunicação do governo. Vai ser uma comunicação baseada em desinformação. Infelizmente, nós vamos ter que não só trabalhar a defesa da democracia, dos direitos sociais, mas também trabalhar na comunicação, no WhatsApp, nas redes digitais, essa questão. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Foi meio longo, mas eu achei necessário. Até a próxima, até o próximo nocaute. Tchau.